E a gente volta a falar sobre a decisão do Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. Segundo o jornal O Globo, a iniciativa do ministro do STF incomodou uma ala de integrantes do Supremo. Mas essa está longe de ser a única decisão do Toffoli em desfavor da Lava Jato nos últimos meses, num processo que começou em 2019 e contou com a participação de vários ministros do tribunal. A reportagem diz o seguinte, abre aspas, no Supremo, um grupo de ministros entende que a derrubada dos atos praticados pela Lava Jato contra Odebrecht não deveria ter sido tomada por Toffoli de forma individual. É exatamente o que o Graeb estava falando. Esses magistrados avaliam que a decisão do colega atrai um holofote negativo para o tribunal. Fecho aspas. Quem são? Quem são esses magistrados? Onde vivem? Do que se alimentam? O Globo não identifica os ministros incomodados, nem diz quantos dos 11 eles seriam. Mas o fato é que boa parte dos integrantes do Supremo participa desse desmonte da Lava Jato, ainda que ele seja protagonizado pelo Toffoli de uma forma mais explícita. Então, a gente não vê essas pessoas aparecerem publicamente para criticar o coleguinha. Geralmente, você tem críticas quando alguém sai desse tom do coleguinha de anular tudo. Eventualmente, a turma do Gilmar, do Toffoli, do Lewandowski, acaba falando em público alguma coisa a respeito de alguém, ou, em geral, são os porta-vozes do lulismo e do gilmarismo na TV, recebem aquele WhatsApp para criticar alguma medida mais bolsonarista, por exemplo, do Cássio Nunes Marques ou do André Mendonça. Mas a crítica ao Toffoli é feita dessa maneira velada. Acontece o seguinte, é decisão monocrática, que é decisão individual, é um ministro só, que está anulando o trabalho de dezenas de agentes federais, de um monte de procuradores, de juízes de diversas instâncias. Um trabalho que teve, inclusive, investigação por parte da imprensa, que teve discussão nacional ao longo de anos. Ele está jogando sozinho tudo na lata de lixo. E a gente não pode deixar de mencionar o óbvio, né? Até quando eu analisei em tempo real, eu dei isso como pressuposto, mas a gente tem que expressar, às vezes, o óbvio. O Marcelo Odebrecht confessou os seus crimes. Ele confessou os crimes de suborno. Ele fez delação premiada. O pré-requisito para delação é você confessar os próprios crimes. E apontou outras pessoas envolvidas no esquema. Então, assim, estão sendo anulados atos contra pessoas que confessaram os seus crimes. E com essa conversa mole de que as delações se deram por coação, por tortura, etc. Para com isso, é só assistir ao depoimento. Tem momentos que o sujeito está lá se divertindo, está rindo. O pai dele, inclusive, Emílio Odebrecht, dá gargalhadas, faz analogia com jacaré e crocodilo, para mostrar como estava aumentando o apetite de propina dos petistas. Eu mostrei esse vídeo, também está sendo incluído em diversas colunas nos jornais. Foi quando o Emílio Odebrecht lançou livro. E aí eu fui lá e coloquei no X o vídeo dele sorrindo, é citado agora toda hora que alguém quer refutar essa alegação absolutamente descarada, porque o descaramento tem sido total. Então ele também usa lá, o Toffoli, a tese de conluio, etc., só que nunca houve processo sobre o conteúdo não autenticado, jamais autenticado, de mensagens roubadas. Repito, a única investigação aberta a partir de uma interpretação enviesada não conseguiu encontrar nenhuma prova que sustentasse a interpretação enviesada. Então, o que eles fazem? Eles não abrem processo, eles não avançam em qualquer tipo de investigação, eles simplesmente dizem que, olha, foram descobertos aqui supostos diálogos, que eles vão tirando todos os supostos, todos os não autenticados, toda a falta de prova, etc., e colocando, não, os diálogos, etc., demonstram um conluio, logo havia acusação junto com julgamento, e então tem que se anular tudo. Tem que se anular tudo que o sujeito mesmo confessou. Então, assim, é um nível de naturalização do absurdo a que a gente está assistindo no Brasil, que é imenso. Mas aqui, no Papo Antagonista, na Cruzoé e no Antagonista, nós nunca vamos naturalizar esse tipo de manobra. Grebe, quer arrematar?
Sim, rapidinho. Essa ideia de que houve coação, então também houve coação lá no Peru, também houve coação em outros países onde a Odebrecht fez delação premiada, são sempre coagidos. Lá ele entregou um monte de coisa, entregou prova, entregou, fez a delação e entregou um monte de provas de corroboração. O fato, veja, o fato dessa história da Odebrecht ter tido tantos filhotes por aí afora e da empresa ter reconhecido, inclusive porque os próprios executivos da Odebrecht entenderam que melhorar a sua compliance era um passo absolutamente necessário para que a empresa pudesse continuar a existir. O fato disso ter acontecido em tantos lugares é uma prova de que a empresa confessou porque tinha que confessar. E não porque tinha uma arma contra a cabeça. Confessou porque o mundo funciona assim hoje em dia. O mundo civilizado. O mundo que não opera só na base do compadrio e do conchavo. No mundo civilizado, a empresa tem que obedecer às leis, tem que ter regra de compliance. Essa ficha caiu no Odebrecht. E eles saíram pelo mundo confessando as tramóias que tinham feito. Agora, sobre o negócio de ter que mandar dos ministros incomodados, que acham que deveria ser em plenário, então que forcem o caso a ser levado para o plenário. Claro. Aliás, é o os mínimo. Dois jornalões aqui de São Paulo, a Folha e o Estadão, fizeram editoriais hoje dizendo isso. Todo mundo quer ver as decisões do Toffoli analisadas no plenário, justamente para responder essa pergunta que você fez, Felipe. Dos 11, são 10 que ficaram incomodados ou é um só que ficou incomodado? Qual que é a proporção do incômodo aí dentro do STF? E é fundamental, porque, veja, as decisões do Toffoli estão tendo impacto fora do Brasil. Estão lá os peruanos preocupados se o Toffoli vai destruir o combate à corrupção no país deles. Está lá o jornal peruano se perguntando, meu Deus, será que o juiz brasileiro vai destruir o nosso combate à corrupção? Vai impedir o nosso país de perseguir os políticos que se lambuzaram no dinheiro da Odebrecht? Sozinho. O plenário precisa se posicionar sobre isso, sim, senhor. Se sobrou alguma preocupação com a imagem institucional desse STF, aqui no Brasil e lá fora também. E tem mais, o plenário precisa se pronunciar também, porque tem impactos dessas decisões do Toffoli que mal começaram a ser estudados. Tem bilhões de reais em multas decorrentes da Lava Jato na Receita Federal, em discussão no CARF, que podem ser atingidos por essas decisões. O senhor Toffoli foi lá e pegou uma calculadora e fez umas contas lá para saber quanto que o trabalho dele ia impactar na Receita Federal? Duvido que tenha feito. Não está preocupado com isso. Mas o Supremo, como instituição, precisa se preocupar com isso, sim. Então, vamos lá. Vamos dar um basta nesse baile de um homem só que se transformou o trabalho do Toffoli pisoteando a Lava Jato. E vamos pôr essa discussão às claras no plenário. Está mais do que na hora disso acontecer. Exatamente, quer dizer, ele está tomando decisão individual na mais alta corte do país. Quer dizer, quem toma decisão individual é juiz de primeira instância. Por quê? Depois você tem a possibilidade de recurso à segunda instância, onde já tem uma decisão colegiada, nos tribunais regionais federais, por exemplo, TRF, como o 4, que eles tanto perseguiram aí, eles, que eu digo, do sistemão, e continuam fazendo. Flávio Dino, outro dia, manteve o afastamento dos embargadores do TRF4, que foram acusados lá pelo Luiz Felipe Salomão, aliado do Moraes, corregedor do CNJ, contra o voto do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do CNJ, assim como do STF. Então, você tem também o Superior Tribunal de Justiça,
onde você tem as turmas. Portanto, decisões colegiadas no STJ. E você tem o Supremo Tribunal Federal, que tem 2 turmas, são 11 ministros, fora o presidente, se dividem em 2 turmas de 5, e você tem o plenário para que eles votem os 11, principalmente em questões mais relevantes. Um só ministro poder decidir sobre uma investigação longa que envolveu centenas de pessoas, que atinge um monte de gente, que tem desdobramento em outros países, isso aí tem outro nome. Isso é autoritarismo. Isso é você transformar uma corte num lugar regido por um imperador. E é óbvio que é grotesco que o Brasil naturalize esse absurdo. Então, assim, o mínimo é que o plenário discuta, mas já está tudo errado. O sistema já é disfuncional. O sujeito com codinome, amigo do meu pai, utilizado pelo alvo da sua decisão, alvo aqui, evidentemente, soa até uma palavra inadequada, porque é alguém beneficiado pela decisão. Beneficiado pela decisão daquele juiz que chamava de amigo do meu pai, amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do próprio Marcelo. Então está tudo errado.